Presta atenção, gente. Olha, presta atenção. Agora, como eu disse para vocês, a Europa está passando por um processo de mudança. Um processo esse que fez com que o homem migrasse do meio rural para o meio urbano, que agora estava se organizando, estava se fortalecendo em função do comércio. Então, aquele homem do meio rural se estabelecia nas cidades. É lógico que as cidades não tinham configuração como as cidades atuais. Eram cidades medievais, com número limitado de habitantes, mas já eram centros urbanos. E vai ser nesses centros urbanos que vai surgir o comércio, vai se fortalecer, que eu disse para vocês, vai surgir essa nova classe social chamada de burguesia. Porém, essas cidades eram bastante precárias. Não tinham saneamento básico. As pessoas faziam fezes nas ruas, nas suas casas, e jogavam nas ruas. Não tinha saneamento básico, a sujeira ela era espantosa. Vai ser nesse cenário que os ratos contaminados vão encontrar um ambiente bastante favorável para a sua disseminação. E vai ser nesse mesmo cenário que milhares de pessoas vão morrer todos os dias. Na França, na Itália e na Inglaterra também, nos grandes centros dessas cidades, milhares de pessoas vão morrer. Tem relatos de que às vezes morria 2.000 pessoas por dia e não tinha onde enterrá-las, e elas eram jogadas em valas comuns aos montes. E vai ser nesse cenário então que o homem vai apelar para o divino, vai apelar para o sagrado, tentando encontrar uma saída para a peste negra que já vinha ceifando vida aos milhões. E agora o que restava? A medicina não estava estabelecida, a fé não resolvia. O que vai fazer esse homem que não tinha uma saída para essa peste negra, pestilosa, mortal? A questão era como fazer para sair dessa grande questão que era a morte que ceifava a vida de milhões. Pessoal, presta atenção nessa imagem. Essa imagem mostra uma pessoa se autoflagelando. Se autoflagelando por quê? Porque nessa mesma época, então, o homem procurava uma saída por meios religiosos e não encontrava. Então, a igreja também, a Igreja Católica, que era até então a instituição mais poderosa, que ao longo da Idade Média se fortaleceu, ela também não apresentava respostas para aquela sociedade. Então, coube ao homem entender que aquilo era um castigo divino. Aquilo era a mão de Deus pesando sobre a humanidade, fazendo com que a peste fosse vista, então, como um castigo vindo dos céus. E aí, muitos passaram a se autoflagelar, né? Com o intuito de fazer com que aquele pecado, aquela peste fosse retirada do meio social, do meio da sociedade. Eles se flagelavam pelas ruas da Europa, né, em ato de penitência, pedindo socorro divino. Mas não teve como encontrar saída para essa questão, porque ali a questão, por mais importante que a fé e a religiosidade fosse, e ainda é, a questão ali era uma questão de saúde pública. Era uma questão que deveria e poderia ser resolvido por meio da ciência e da medicina, e não foi o caso, porque a medicina e a ciência, por mais que ela já tinha um histórico desde a antiguidade, ela ainda não estava tão estabelecida a ponto de dar uma saída para a humanidade naquele período da história. Ok? Então, pessoal, olha só, ao longo da história sempre existiu a necessidade de criar o bode expiatório. Quem seria o bode expiatório da vez? Mais uma vez, coube aos judeus pagar o pato por aquela desgraça que recaía sobre a Europa. Então, não encontrando uma saída para a questão, a fé não resolvia, a ciência não resolvia, as pessoas então passaram a culpar os judeus. Os judeus passaram a ser vistos como os culpados pela peste negra em diversas cidades da Europa. Passaram a ser perseguidos e levados a fogueiras onde eram mortos vivos, judeus e ciganos. Coisa que vai repetir depois, a gente sabe, né? Na Segunda Guerra Mundial, mais uma vez os judeus vão ser considerados o bode expiatório da história da humanidade. Então essa é uma parte também muito triste desse período, onde os judeus foram condenados à morte porque eram vistos como os causadores daquele momento tão ruim para a Europa e no qual ela não encontrava saída. Foram os judeus então responsabilizados por essa parte terrível da história europeia. Certo?